Olá, que bom encontrar com você aqui. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, e é sempre bom estar aqui com você. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente me pergunta. Ai, professora, me orienta aí na questão da corrente de curto-circuito, como que é isso? Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso hoje. Vou aí orientar você como que você deve fazer. Você sabe como ocorre um curto-circuito? Como que isso acontece? Né? O que acontece para poder gerar o curto-circuito? O próprio nome já diz, né? Curto-circuito. Isso, um trecho onde não há impedâncias, não há dispositivos, um trecho onde a corrente pode circular facilmente, né? Então, o curto-circuito ocorre quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena e a corrente elétrica que o atravessa atinge uma intensidade muito grande, muito elevada. Por quê? Porque ela não encontra resistência, aí ela vai que vai, não é assim? Olha o resultado aí nesse painelzinho, olha, queimou o painel todo, né? Houve até uma explosão, parece. Olha, destruiu o painelzinho. Isso é um painel de distribuição, um painel com mini disjuntores. Pode estar parecendo até que é numa casa, né? Então, o curto-circuito, a resistência fica muito pequena ou nula, né? Num curto-circuito, o caminho é bem pequeno, ele escolhe, a corrente é inteligente, ela escolhe o caminho fácil para ela passar, caminho cheio de interferência, cheio de resistências, cheio de impedâncias, ela não quer, não. Ela escolhe o caminho mais fácil para ela passar. Então, com isso, a corrente fica muito elevada, ela vai tranquilamente ali por aquele caminho, uma corrente elevada num caminho sem muita resistência. Aí nesse momento ocorre um curto-circuito. Mas antes de falar da corrente de curto, vamos falar a respeito de como fazer a escolha do disjuntor, né? O que tem a ver disjuntor com curto-circuito? O que levar em consideração no momento de se escolher um disjuntor? Muitas pessoas pensam que a escolha de um disjuntor é feita somente determinando a corrente nominal do dispositivo, além da curva de ruptura do mesmo. Aqui são as curvas, né? O B para cargas resistivas, C para cargas mistas e o D para cargas fortemente indutivas, que são os motores, que são os nossos casos dos painéis elétricos, né, dos CCMs, dos centros de controle de motores de baixa tensão. O nosso disjuntor, principalmente disjuntor motor, disjuntor em caixa moldada, eles atuam nessa faixa aqui, de 10 a 20 vezes aí a corrente nominal. Os nossos disjuntores, principalmente do centro de controle de motores, dos CCMs, trabalham aqui. O B e C, o B a gente usa muito pouco, o B é mais para proteção aí do comandinho pequenininho, mas mesmo no painel elétrico, eu uso o mini disjuntor em curva C, mesmo para fazer o comando, eu prefiro a curva C. E os nossos disjuntores motores, os nossos disjuntores de caixa moldada vão trabalhar aqui nessa curva D. Pode ver que ela é bem maior, ela suporta uma corrente maior aqui, ó, de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Né? Ele suporta ele tem a capacidade de suportar isso, então ele trabalha nessa faixa aqui. À medida que você vai diminuindo aqui a capacidade de suportar uma corrente maior, você pode ver que você aumenta o tempo, né? E se você tem uma capacidade grande aqui, ó, um tempo curtinho, ele suporta. Vendo dentro dessa faixinha aqui, ó. Tá? Bom, então, o que acontece? Vamos lá. Porém, não só a corrente nominal como a curva escolhida são os fatores únicos de escolha. Aí você vai me perguntar, não, Angélica, como que eu faço então? O que mais eu preciso? Além da corrente elétrica nominal, do disjuntor e da curva de disparo escolhida, né? Uma outra informação é muito importante. Para a correta especificação do disjuntor,
é o nível máximo da corrente de curto-circuito que esse disjuntor suporta. Então, você precisa... A gente nem precisa preocupar muito com a curva de disparo, porque a gente já vai usar a curva dele, né? Então, a gente vai preocupar principalmente com a corrente nominal e com a corrente de curto-circuito na hora de escolher um disjuntor. Ah, Angélica, só a corrente nominal não basta? Não basta. Só a corrente nominal não basta. Você precisa da corrente nominal e da corrente de curto-circuito, que é aquele disjuntor suporta. Ah, então tá. Então, como que é esse negócio de corrente de curto-circuito? Ela é composta por nós precisamos estudar duas características, a ICU e a ICS. A ICU é a corrente máxima que o disjuntor suporta em curto-circuito, né? Quantos kA ele suporta? E a ICS é a corrente de interrupção do disjuntor em serviço. Correu um curto, né? Quanto tempo, qual é a corrente de curto-circuitos que ele vai suportar depois que ele suportou já aí um determinado curto. Vamos ver como é que é isso. Não estou entendendo nada. Então, é assim, ó. Olha aqui nesse caso. Essa aqui é uma tabelinha de motor da Siemens, um motor 3VM10, um disjuntor tripolar com disparador termomagnético, proteção LI, sobrecarga e curto-circuito fixos. Então, ele é um disjuntor 3VM10. Observe aqui, ó, que o ICS dele é igual a 75% da corrente de curto-circuito máxima dele. E observe também que, ó, né, o ICS é igual a 75% da corrente ICU. E observe também que ele fala que em 380 volts essa corrente vai até 16 kA. Então, vamos ver se esse nosso disjuntor serve para um exemplo que eu vou dar mais para frente. Então, aqui, ó, o ICS desse disjuntor é 75% do ICU. Então, vamos ver como que é isso. No caso do disjuntor do slide anterior, ele suporta 16 kA em 380. Isso significa que o ICU dele é 16 kA em 380. Os disjuntores resistem a essa corrente 2 vezes, ou seja, 2 ciclos de operação em curto-circuito, com um intervalo mínimo de 3 minutos. Então, acontece um curto, ele desarma, daí a pouquinho arma, você vai lá e arma, por exemplo. Daí a pouquinho ele desarma de novo. Então, ele consegue suportar os 16 kA 2 vezes, né? No intervalo aí de 3 minutos. No entanto, haja um terceiro ciclo de curto, às vezes você não sabe o que é o curto, a arma disjuntor, ele suporta mais um pouquinho, né? 2 vezes ele suporta. Caso haja um terceiro ciclo de operação, o disjuntor não garante mais 16 kA. Agora, o que vale é o ICS, né? É a corrente de serviço dele, a corrente curto-circuito em serviço, que é um percentual do ICU. No caso do nosso disjuntor do slide anterior, né? O disjuntor caixa moldada, o ICS é de 75%, ou seja, ele vai suportar só 12 kA. Então, essa é a diferença do ICU para o ICS. Então, a gente tem que observar, na hora de escolher, também qual é o ICS daquele disjuntor motor, né? No nosso caso aqui, ele suporta apenas 75% do ICU. Mas isso aqui a gente não precisa preocupar muito, não, porque quando ocorre o curto-circuito, imediatamente tudo para, a gente já vai consertar, né? Mas tem um detalhe, ó. Tem disjuntores que têm um ICU igual ao ICS, igual esse disjuntor da Siemens, que é o 3VA, é o 3VA1, né? No caso aqui, eu estou dando exemplo do 3VA11. O ICU dele é igualzinho ao ICS. A corrente máxima de curto-circuito é igual à corrente de serviço, corrente de curto em serviço. Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece nessa condição? O disjuntor deve preservar essa característica de conduzir a corrente CS quando houver até, no mínimo, 3 eventos de curto-circuito, voltando a operar de maneira íntegra após os ocorridos.
Então, ele suporta 3 eventos, depois que aconteceu esses eventos, ele interrompeu a corrente de curto-circuito, né? O ICS dele é igualzinho ao ICU dele. O ICU é a corrente de teste, né, de curto-circuito, o ICS é a corrente de serviço. Então, ele suportou 3 eventos de curto-circuito, ele continua operando normalmente. O ICS dele passa a ser, continua sendo igual ao ICU dele. No caso anterior, não, né? Passou para 12 kA. Ele já não suporta mais 16 kA, ele suporta só 12 kA. Nesse caso aqui, não, ele continua suportando e continua trabalhando de maneira íntegra após os ocorridos. Então, é muito bom a gente observar esse detalhe, né? Então, como obter o valor da corrente de curto-circuito? Vamos lá. Com essa informação é determinada pelas características da rede, a empresa concessionária de energia é a responsável por fornecer a potência do curto-circuito no ponto de alimentação. Então, a sua indústria utiliza a energia elétrica da concessionária. Então, a concessionária ela é a responsável por fornecer aí qual que é a potência de curto-circuito naquele ponto que ela está entregando. Aqui eu coloquei para você uma subestação aí em alvenaria, né? Onde o disjuntor, ó, no primário aqui, o transformador, né? Aqui está o transformador, aqui tem uma chave seccionadora. Então, se aqui for uma subestação de medição também, né? A concessionária vai te falar, olha, nesse ponto de entrega, nesse ponto de alimentação, a potência do curto-circuito é tantos MVA, né? Aí, com isso, você calcula a corrente de curto-circuito, quantos kAs, né? Então, é o seguinte, olha, mas por que o nível de curto-circuito é determinado pelas características da rede? Ele é determinado assim porque o que limita o curto-circuito são as impedâncias dos geradores, dos cabos e dos equipamentos. Como, por exemplo, o transformador é um equipamento aí da rede de distribuição. Então, por isso que quem determina a característica de curto é a rede, porque é ela que vai determinar qual é o gerador, quais são os cabos que estão sendo usados, quais são os transformadores na rede de distribuição, até chegar lá no cliente, né? Que somos nós, ou a indústria, onde você está trabalhando. Mas aí, se a indústria é a própria geradora, né? Quando uma empresa vai fazer a implantação, ela com certeza faz o estudo de seletividade de curto-circuito daquela implantação, de acordo aí com tudo que ela vai colocar, com todo o projeto de instalação, com todo o projeto de CCMs que ela vai usar, né? Ela faz um estudo de seletividade de curto-circuito, aí com certeza ela sabe. Mas vai que comprou de alguém, não tinha feito os estudos, ou o estudo se perdeu. À medida que a indústria vai se modificando, vai modificando o seu diagrama unifilar, é necessário fazer um estudo de curto-circuito de seletividade. Mas não se preocupe, não é você que vai fazer, não, exceto se você for o dono de uma empresa de engenharia que faça esses estudos, aí sim. Caso contrário, não. Você vai precisar contratar uma empresa de engenharia para fazer esse serviço. Caso, então, você não consiga essa informação, nem com a concessionária de energia, nem com o seu cliente, como que a gente faz, Angélica? É possível fazer uma boa aproximação aí dessa corrente. Ah, é? Então, como que é isso? Então, vamos lá que eu vou te mostrar. Então, como calcular a corrente de curto-circuito se eu não tenho a informação da concessionária e nem a informação do meu cliente de qual é o nível de curto-circuito ali na fábrica dele, na indústria dele. Então, nós podemos primeiro considerar que a potência de curto-circuito do sistema seja infinita, porque do sistema todo, né? Por quê? Dessa forma, a corrente de curto-circuito será limitada somente pela impedância do transformador. Então, a potência de curto é infinita, então o que vai limitar isso vai ser apenas a impedância do transformador. Há um estudo a respeito disso,
tá? Se você quiser aprofundar, você pode pesquisar, você vai achar, tá? Então, aqui, para calcular a corrente de curto-circuito na saída do transformador, basta pegar a corrente nominal do transformador e dividir pela sua impedância percentual. Olha que fácil. Muito simples, não é? Então, aqui está o transformador, né? Um exemplinho aí de transformador, 2 transformadores numa subestação em alvenaria, né? Então, seguindo aí em como calcular a corrente de curto-circuito. A ABNT, na norma NBR 5356, estabelece os valores típicos para a impedância percentual dos transformadores, que é 4% até 630 kVA e 5% de 630 até 1.500 kVA. Então, se passou de 1.500, aí vai depender do fabricante. Tem de 6%, tem de 7%, tem até de 8%, que eu já vi. Um transformador enorme, construído especificamente para a usina Juliana, Santa Juliana. Então, aí ela estabelece esses intervalos aí, e nós vamos usar aí, para o nosso exemplo aqui, um de 1.500, acho que está bom. Então, como calcular a corrente de curto-circuito? Então, vamos considerar um transformador com potência elétrica aí de 1.500 kVA. Vamos supor que nós estamos numa indústria, eu vou fazer um centro de controle de motores para o meu cliente, ele não sabe qual é a corrente de curto-circuito dele atualmente, porque a indústria dele sofreu uma série de alterações do seu diagrama unifilar, e ele não fez ainda o estudo, mas ele está precisando de um CCM novo, mas a gente sabe que o CCM vai ser alimentado por um transformador de 1.500 kVA. E que a alimentação, tensão de alimentação do CCM é de 380 volts trifásico. Aí, nessa potência, a impedância percentual típica é de 5%, conforme a NBR 5356, né? Então, de acordo com essa NBR, nós vamos considerar que o percentual é de 5%. Então, vamos calcular. Primeiro, vamos calcular a corrente nominal do transformador, né? Que é dada pela equação. E N é igual a S dividido por raiz de 3 vezes a tensão da instalação, onde N é a corrente nominal do transformador em ampere, S é a potência nominal do transformador em kVA e V é a tensão trifásica em quilovolts, o kV, né? Então, agora, nós vamos fazer o cálculo da corrente do transformador com os dados que a gente considerou, né? Então, 1.500 kVA dividido por raiz de 3, dividido por 380 ou 0,380 kV, né? Porque para a gente achar em ampere, nós vamos ter que transformar a nossa tensão em kV. E isso nos dá uma corrente de curto-circuito de 2.279,01 ampere. Então, com aqueles nossos dados, a gente calculou aqui a corrente nominal do transformador de acordo com a fórmula, né? Que é a potência em kVA, do transformador, raiz de 3, porque é um circuito trifásico, e a tensão, que no nosso caso é 380, a gente transformou em 380 kV, e assim deu-nos essa corrente aí de 2.279,01 ampere. Agora sim, vamos calcular a corrente de curto-circuito. Então, vamos lá. Corrente de curto-circuito é a corrente nominal do transformador IN dividido pela impedância. A gente não viu lá que é 5%? 5%, hein? Tem que colocar em valores unitários, em valor absoluto. Então, é 0,05. Então, a corrente de curto-circuito, nesse nosso ponto, é de 2.279,01 ampere, dividido por 0,05.
Aqui, o curto, então, vai ser de 45.580,28 amperes, ou 45,6 kA. Bom, aí, nesse caso, o que a gente pode perceber? Vamos fazer, então, algumas considerações sobre a corrente de curto-circuito calculada. Tendo em vista as considerações que fizemos, este é o valor estimado para a corrente de curto-circuito. Esse é um valor aproximado, né? Esse não é o valor real. A corrente de curto-circuito real será menor. Isso acontece porque entre o transformador e um possível ponto de curto-circuito no CCM, haverá uma impedância dos condutores, o que contribuirá para reduzir a corrente de curto. Então, essa maneira de calcular é quando você não tem a informação. Então, você fazendo esse cálculo, esse valor estimado, é o valor máximo da corrente de curto-circuito ali naquele ponto com aquele transformador. Porque a corrente real vai ser menor. Então, você não precisa preocupar. Você calculando dessa maneira, você está calculando um pouco maior a corrente de curto-circuito, mas aí a possibilidade de você errar, né? Porque escolher um disjuntor, por exemplo, que não suporta o curto naquele ponto, você não vai correr esse risco, né? Porque a corrente de curto-circuito real vai ser menor, porque nós não levamos em consideração aí toda a impedância dos condutores que vão levar essa energia até o centro de controle de motores, ou outros pontos que talvez tenham interferência aí. A gente não levou em consideração essas impedâncias, né? Então, isso, com certeza, vai reduzir a corrente de curto. Mas a gente não considerou isso, então esse é o nosso curto máximo. Nós não vamos errar na escolha, porque a corrente de curto-circuito não vai passar disso. Para a situação do nosso exemplo, o disjuntor deve ser capaz de interromper uma corrente de curto-circuito igual ou superior a 45,6 kA. Portanto, o ICU do disjuntor deve ser, no mínimo, 45,6 kA. Na nossa primeira tabela, naquele disjuntor 3VM10 da Siemens que eu te mostrei, onde o nosso disjuntor era de 16 kA em 380, esse disjuntor, então, não atenderia a nossa corrente. Vamos supor que a gente já tinha lá, já sabia, né, que o meu transformador era de 1.500, eu estava tentando escolher ali aquele disjuntor, mas aí já vi que não vai dar certo. E a corrente de curto-circuito nossa calculada é de 45,6 kA. Aí teríamos que escolher outro modelo de disjuntor, né? Aquele lá não serve. Então, você já começou a perceber, né? Que a corrente de curto-circuito é muito importante na hora de escolher um disjuntor, né? Então, aí, ó, nessa nossa tabela, no nosso caso aqui, eu vou escolher um outro modelo. E aqui, ó, eu vejo que o meu modelo tem que ser, ó, o 3VM11 ou 12. O meu 3VM10 não vai dar certo, ó, 16. Aí, nesse caso, eu escolhi esse porque esse aqui é 380 em 55 kA, né? Esse modelinho aqui. Então, esse modelinho, que é no nosso caso, é o ED32 aqui na característica dele, especificada, ele é 55 kA em 380. Aí sim eu posso escolher esse. E aqui o ICU, o ICS é 75% do ICU também, mas ele tem característica diferente daquele primeiro lá que a gente escolheu, né? Então, esse aqui, ó, qualquer um desses aqui, não sei qual é a corrente nominal do CCM, serve para a minha instalação, porque a minha instalação tem 45,6 kA, e esse aqui suporta 55, então atende tranquilamente. Então, vamos supor que o meu CCM é de 630 amperes, eu vou ter que escolher, ó, esse aqui. Não posso escolher esse, ó, porque aqui é 36 kA, muito menos esse é 25 kA, eu preciso escolher esse daqui. Então, eu escolheria o 3VM 1463 5ED
32,0AA0. Este é o meu disjuntor para o meu CCM, nesse caso dessa instalação. Então, é importante que a gente preste atenção na hora de escolher. Não basta escolher apenas aí pela corrente nominal. A gente precisa escolher pela corrente de curto-circuito também. Então, aqui, ó, mas por que eu estou falando tanto de curto-circuito de disjuntor? Porque o disjuntor é o responsável pela proteção contra curto-circuito no painel. Aqui, um disjuntor de entrada, ó. Se eu ponho um disjuntor aqui que não atende o curto, na hora que der um curto nesse painel, vai pegar fogo em tudo, porque ele não vai dar conta de abrir e desarmar. Ele vai queimar e vai queimar tudo o resto. O disjuntor, ele é o equipamento mais importante de um centro de controle de motores, porque ele protege de curto-circuito o seu painel, ele protege contra a sobrecarga, ele age como uma seccionadora, né? Porque ele vai abrir, ele vai desligar aquele CCM, protegendo tanto os equipamentos internos, bem como o operador desse painel. Então, por isso que corrente de curto-circuito e disjuntor estão assim, ó, é unha e carne, né? Não é assim que o pessoal fala? São assim, bem unidos. Como dizem os espanhóis, é unha e mugre. Mugre é sujeira. Que horror, hein? Então, o disjuntor e corrente de curto. Falou em disjuntor, você tem que pensar na corrente de curto-circuito. Ah, eu vou escolher um disjuntor. Pensa na corrente de curto-circuito, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, uns disjuntores abertos, para você ter. Aqui é um disjuntor aberto já instalado, ó, parecendo até que é esse aqui, né? Outro modelinho. Aqui é um CCM, gaveta, ó, né? E aqui são os disjuntores abertos, aqui um disjuntor em caixa moldada, tá vendo? Os disjuntores abertos, disjuntores de caixas moldadas, têm aí as suas características peculiares, né? Bom, então, finalizando, para escolher um disjuntor, então é importante saber qual é a corrente nominal, qual é a corrente de curto-circuito na tensão desejada. Observe que muitos disjuntores, todos os disjuntores, têm a mesma corrente nominal, porém, corrente de curto-circuito diferente. Muitos disjuntores têm mesma capacidade de curto-circuito e correntes nominais diferentes, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, voltando, ó. Vamos voltar tudo aqui atrás. Aqui. Olha, eu tenho, todos esses disjuntores têm a mesma capacidade de curto-circuito. No entanto, olha a quantidade de correntes diferentes. Né? Esse aqui de 160 amperes, por exemplo, tem a mesma corrente nominal, mas tem capacidades de curto-circuito diferentes. Ó, esse modelo é de 25K, esse modelo é de 36K, esse modelo é de 55K. Então, importantíssimo, né, que nós prestemos atenção nisso. Corrente nominal e curto-circuito desejado. Qual é a corrente nominal do meu painel? Qual é a corrente de curto-circuito dessa instalação? Com essas duas informações, eu escolho o meu disjuntor corretamente. Ah, então, se eu não tiver lá a informação, mas eu tendo a informação do meu transformador, eu consigo. Sim, você consegue. Tá? Então, para tudo nessa vida tem um jeito, não é mesmo? Então, esse é um jeito também da gente fazer uma corrente, de calcular uma corrente de curto-circuito estimada. Bom? Então, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, se você ficou aí com alguma... se você quer me fazer alguma pergunta, então faça aqui embaixo, comente aqui embaixo, que eu vou ter muito prazer aí de te responder, tá bom? Então, até a próxima aula e a gente se vê. Um grande abraço e até mais.